Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 20 de agosto, Ibovespa fechando em alta de 0,73%, seu quinto pregão consecutivo de alta, seguindo ali para a região dos 60 mil a 61 mil pontos, movimento muito forte, muitos ativos chegaram a fazer esse movimento, saindo de uma indefinição, de um movimento mais travado no curtíssimo prazo, para um movimento forte para cima, o que abre um espaço interessante, um cenário interessante, para compras de swing trade em cima de diversos papéis que apresentaram movimento semelhante ao do Ibovespa. Então, avaliando muito mais para a próxima semana, possibilidade de entrada na ponta compradora em swing trade em alguns papéis. Para o Ibovespa, o suporte principal agora nesse momento está na região dos 58 mil pontos, nessa região aqui de topo que foi superada. Segue esticado para cima no curtíssimo prazo, ainda com chance de poder bater direto nos 60 mil pontos, e numa correção, primeiro nível de avaliação de suporte na faixa dos 58 mil pontos, abaixo disso, lá embaixo, que é menos provável voltar, 57 mil pontos. Olhando agora para Petrobras, PETR4 no pregão de hoje, manteve o seu movimento de subida assim como o Ibovespa, rompeu ali o topo anterior em 21,23, fechamento em 21,36, alta de 2,15%, e assim como o Ibov, eu acabei de comentar, fica mais interessante para compra de swing trade com a relação risco-ganho mais favorável para quem não está comprado nesse ativo, a possibilidade de avaliar compra após consolidação do preço ou movimento de baixa. O suporte principal ali que pode funcionar bem é na faixa dos 20,69 até um pouco mais abaixo aqui na região dos R$ 20,30. De imediato teria esses 21,23, mas eu não considero tão relevante agora esse suporte, que é a antiga resistência que foi superada na Petro. Olhando mais para cima, para a gente pegar um tempo gráfico superior para avaliar a resistência, ponto aí de um topo anterior seria R$ 21,57, que estaria muito próximo disso, a máxima de um topo ali no gráfico mensal. E acima disso, o próximo nível já ficaria em torno dos R$ 21,91 a R$ 22. Vale 5 ganhou força no pregão de hoje, apresentou alta de 1,91%. Essa força foi principalmente vinda ali das 15 para as 16 horas, nesse candle aí que eu acabei de sinalizar, aqui no gráfico de 60 minutos. Ela estava bem travada, mas segue aqui em tendência de alta no G60. Vinha uma tendência de alta, a gente pode observar pelo canal de alta, uma tendência de alta mais fraca, e ganhou força rompendo esse canal para cima. É algo positivo porque na tendência de baixa que ela vinha sinalizando aqui no gráfico diário, ela perde bastante força com o candle de hoje nessa tendência. Mas de imediato eu não entraria comprando a ação, por mais que ela apresente aí um apontamento para o próximo nível de resistência, que está em 28,65 a 28,70. Ainda para buscar compra, depois desse movimento forte de baixa, eu vou ficar de olho no outro movimento aqui, desse movimento de subida, porque no primeiro momento eu já não tinha muito interesse de entrar nesse movimento de alta dessa ação. Olhando agora para outro ativo, a VIVT4, a gente encerrou a posição de venda nela quando ela rompeu esse candle aqui de baixo. Depois que ela veio aqui para baixo, a gente tinha uma venda nela em 43,10, 43,09, veio para baixo. Aí gerou uma tentativa de subida, sinalizou a chance de continuar caindo, aí no pregão passado já bateu lá na mínima e voltou aqui fechando na máxima. Então eu botei como critério, se ela superasse essa máxima, eu encerraria essa posição de venda. Então foi uma venda encerrada ainda no positivo, com um ganho de 0,49%, um ganho pequeno, e no capital representando mais 0,13%. Ser3 antes CSMG3. CSMG3, entramos na ponta compradora em 38 e 30, a recomendação foi 38,35, executada em 38,33. Após essa boa primeira hora de pregão, ela vinha numa lateralização. A minha tentativa aqui em cima desse ativo foi de movimento de subida, anulando a tendência de baixa, correção e a tentativa de pegar a que é chamada onda 3, enfim, um movimento de alta que aumentaria a chance de romper aqui o topo anterior e entrar numa tendência de alta de curto prazo. Mas o rompimento não vingou, a primeira hora de pregão não vingou, ela batalhou, mas não conseguiu evoluir aqui para cima dos 38,40. E na última hora de pregão, principalmente no leilão, jogou o ativo mais para baixo, nosso stop está em 37,55.
Então a entrada 38 foi executada em 38,33, stop em 37,55, é um stop em torno de 2,09%, com 17% do capital total em cima dessa operação. Então, se ela perder a mínima do pregão de hoje, aumenta bem a chance de acionar o nosso stop aí na CSMG3. Além dessa ação, a gente executou a entrada já comentada no pregão de ontem em 25,84 na SER3. Então, uma compra executada, o stop dessa operação na SER3 com a expectativa que ela saindo dessa região com um gap de alta e confirmando aqui essa subida, seria para buscar um objetivo mais lá em cima, mas segue aí com o stop que já foi comentado na última videoanálise em R$ 25,30. Além desses ativos, apenas para mencionar que seguimos comprado em CESP6, já podendo levar o stop de proteção para baixo da mínima do pregão de hoje. Ela hoje se aproximou bem do ponto de objetivo. E a outra operação que nós estamos aí, Embraer também, a perda das mínimas ascendentes do gráfico diário também me faria avaliar a continuidade da operação dela, que está um pouco mais amarrada, respeitando a resistência em torno de 22,50. CPLE6, pregão de destaque, alta de 4,76%. Tivemos outros ativos de destaque, mas eu vejo isso aqui com um bom destaque porque a ação vinha com uma apresentação de tendência indefinida, topo mais baixo que o topo anterior, gerando agora um fundo que, confirmando ali que tinha um triângulo simétrico, e ela gerando um pivô de alta novamente, uma tendência de alta, com boa alta, com bom candle. Para quem trabalha comprando rompimento, seria uma alternativa de comprar a superação da máxima desse candle. O único ponto negativo é o tamanho do stop nessa operação, mas seria uma alternativa de pelo menos trabalhar ali no 1 para 1, quem trabalha dessa forma, usando a estratégia de rompimento. A outra alternativa, ela agora que rompeu esse topo em 37,56, essa região pode funcionar como suporte. Um dia aqui de pregão para baixo ou algumas horas de pregão aqui para baixo seria uma alternativa de avaliar a compra com stop mais curto pelo gráfico 60 minutos. Se ficar 1 ou 2 dias aqui assim, melhor ainda para buscar essa entrada mais ali para sexta-feira ou para a próxima semana. Uma compra aí de swing trade nela. Mas é um ativo para se acompanhar aí os próximos pregões. Alguns ativos já começaram a gerar uma correção. Está bem esticado para cima, diversos ativos já geraram um movimento de alta. Esse é o caso aqui da BBSE3. A ação vinha numa movimentação para cima, bateu na resistência no pregão de hoje e apresentou queda de 2,18%. Começou a correção um pouco mais forte, mas é uma ação dentro de uma tendência de alta de médio prazo, de longo prazo, e também aqui uma sinalização de retomada dessa tendência de alta com esse movimento de subida, até em superação ali, em oscilação do topo anterior. Abre a chance de ficar de olho aí nessa continuidade da correção dela, principalmente se não ganhar muita força para baixo, para buscar entrada na sequência. O suporte imediato dessa ação tem até um gap ali no G60 e um ponto que ela ficou congestionada em torno de R$ 33,26. Abaixo disso, o próximo nível já ficaria ali em outro início de gap na faixa dos R$ 32,67. Ciel3 também começou uma correção e essa correção veio muito forte. A ação que vinha numa tendência de baixa de topos descendentes, esse aqui sendo o último topo descendente, ela conseguiu anular essa tendência de baixa, mas quando eu menciono, já fez um movimento de subida, vou avaliar o movimento contrário, é porque se esse movimento vier muito forte, no primeiro momento eu já não quero pegar de imediato essa compra. Então não tenho muito interesse já em entrar comprando direto, já depois desse candle de baixa a CL3, por mais que ela venha fazer algo assim no próximo pregão, venha subir forte aqui no próximo pregão, ou esteja esticada ali no G60. Então, o meu maior interesse seria avaliar pelo menos mais 1 a 2 pregões, para ver se ela perde força nessa queda em busca de comprar um fundo ascendente, preferencialmente aí acima de uma região em torno de R$ 41,50 ou no máximo ali assim, não ultrapassando essa região de R$ 41 para gerar esse fundo, um fundo depois dessa queda. Mas da forma como ela apresentou essa queda, segue ali apontando, a força vendedora que entrou nessa ação segue apontando aqui para o suporte, que mais ali na faixa dos R$ 41. Tem um entorno aqui de R$ 41,50, mas mais importante R$ 41 e mais abaixo R$ 40,49. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.